Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Marcelo do canal Resenha Forense, ah, ao vivo no Instagram. Quem eventualmente assistir no YouTube, obviamente não será mais ao vivo, será só a gravação. De volta ao nosso pequeno, brevíssimo curso sobre Hans Kelsen. Fala Victor, tudo bem? Toca Socrática, meu amigo. Hoje eu começo um pouco mais cedo, eu prometi as... Fala Pedro, tudo bem? Eu vou te responder, tá? Ainda não ouvi os seus áudios, mas eu tô de olho no nosso privado. Eu começaria às 17 horas, eu vou ter que adiantar um pouquinho, tá? Tem alguns compromissos aí de final de ano e eu não posso deles fugir, tá? Então... vou adiantar um pouquinho e amanhã não vou conseguir às 17 horas. Eu não sei como é que eu vou fazer amanhã. Talvez eu pule, deixe para o domingo e termine na segunda esse pequeno curso, tá? Muito bem, ontem então eu falava de Kelsen, né? Dava início ao nosso pequeno curso sobre Hans Kelsen e mostrei as premissas básicas da assim chamada teoria pura do direito, né? E hoje eu começo a segunda aula, que na verdade é uma primeira parte, né? Na verdade, o curso teria 3 aulas e eu acabei fazendo em 4 aulas, dividindo a segunda aula em 2 partes, né? Então é a primeira parte hoje de uma pergunta, né? Há um direito natural em ou de Hans Kelsen? Essa é a pergunta que eu quero começar a responder hoje. Nessa primeira parte eu quero ser mais breve e na segunda parte eu vou gastar mais tempo, tá? Aí já interseccionando, se é que isso é possível fazer, a gente vai discutir aqui, né? As bases aristotélicas da ética com a teoria pura do direito, tá? Então, há um direito natural em ou de Hans Kelsen? Fica a pergunta, né? Vamos tentar responder. Como eu já falei no vídeo passado, eu gostaria de afirmar mais uma vez que eu não tenho aqui a menor pretensão de transformar Per Saltum Kelsen num autor justnaturalista. Nunca foi meu objetivo. Foi dito justamente isso na aula passada, né? Ou seja, foi dito que Kelsen é incontestavelmente um autor de matiz positivista, né? Só que a especulação filosófica e talvez historiográfica é sempre possível, né? E a teoria pura, vale dizer, não menoscaba, né? Kelsen nunca menoscabou o domínio linguístico de outras ciências, entre aspas, se é que é possível falarmos assim, né? Só para constar, olha só um trecho aqui da teoria pura do direito. Vejam vocês o que Kelsen fala. Quando a teoria pura compreende delimitar o conhecimento em face destas disciplinas, e aqui ele falava da psicologia, da sociologia, da ética, da teoria política, por exemplo, etc., falo não por ignorar ou muito menos por negar essa conexão, mas por quem tenta evitar um sincretismo metodológico que obscurece a essência da ciência jurídica e dilui os limites que lhe são impostos pela natureza do seu objeto. Então isso aqui está na teoria pura do direito. Então o próprio Kelsen diz, olha, eu não estou menoscabando, não é disso que se trata. Eu só quero reconhecer um limite epistêmico do direito e eu sei que é importante estudarmos sociologia, psicologia, política, etc, etc, tá? Ainda que esse recorte, se isso é possível do ponto de vista filosófico, se essa pureza é possível, é uma outra discussão, tá? Mas Kelsen nunca disse, não estude psicologia, por exemplo. Ele nunca afirmou algo nesse sentido. O que ele tentou fazer é o seguinte, olha, quando estudar direito, entenda que você tem, digamos, um quadrado epistemológico, se é que é possível pensarmos assim, né? Então é sempre pertinente, né, lembrar, portanto, que Kelsen foi além da própria pureza, né? E mesmo assim, meus amigos, a teoria pura do direito em si considerada, abstraídas as considerações críticas, que são sempre possíveis, né? Ninguém é absoluto, mas a teoria pura, mesmo ela em si considerada, não seria a mera teoria geral do direito. Segundo um grande amigo chamado Jonathan de Castro e Silva, Kelsen ou foi modesto ou simplesmente enganou-se ao afirmar que esta, ou seja, que a sua teoria pura, era apenas uma teoria geral do direito, né? Esta disciplina está incluída no seu bojo e é mesmo o seu carro-chefe. Mas a teoria pura do direito é muito mais do que isso.
é uma gigantesca e complexa empreitada filosófica e científica sobre o fenômeno jurídico, sendo seu objetivo primordial o de determinar as condições lógico-transcendentais ou do conhecimento jurídico. Conectar a jurisprudência, e aqui ele coloca o J maiúsculo, né, querendo se referir à ciência do direito, né, conectar a jurisprudência no sentido de ciência do direito às demais providências do conhecimento sempre foi um escopo de Kelsen. Tá? Hoje eu apare algumas arestas aqui e ali, mas o meu amigo Jonathan está certo nesse tanto. Hans Kelsen, segundo Bittar, o Eduardo Bittar e o Guilherme Assis de Almeida, Kelsen não negava a possibilidade de estudo, né, de estudarmos a justiça. É certo, aliás, que Kelsen não só estudava a justiça, né, vide as obras aí, por exemplo, A Ilusão da Justiça, O que é Justiça, O Problema da Justiça, né, sobre a qual até falei ontem, como também, né, a julgava um valor relativo, o que você pode discutir, mas Kelsen estudou a justiça. Né? Estudou, porém, dizem esses autores, a justiça como um valor em separado, do direito, como objeto de uma ciência própria, autônoma e desvinculada do direito. Então ele estudaria somente as normas jurídicas. E a ética estudaria as normas morais. Né? Essa é a colocação do Bittar e do Almeida. Algo similar acabou sendo afirmado por Mário Lozano, que foi citado aqui ontem, né? Nas edições do livro O Problema da Justiça, do Kelsen. Né? Há considerações do Lozano aqui, que são ótimas, por sinal. Tá? Ele diz: a grande quantidade de textos pode constituir um obstáculo ao conhecimento dos vários componentes do pensamento kelseniano. Por isso, era importante complementar suas obras constantes da coleção Einaudi, acho que é uma coleção italiana, né, com este ensaio sobre a justiça. Em Sociedade e Natureza, o leitor encontrará o pensamento de Kelsen sobre a realidade. Nas várias edições da Teoria Pura do Direito, deixa eu só fazer uma correção aqui, da Teoria Pura do Direito, o seu pensamento sobre o ordenamento e a ordenação jurídica. Em O Problema da Justiça, seu pensamento sobre o valor e assim por diante. Né? Notem vocês aí que me assistem, por exemplo, que a obra fundadora da Teoria Pura do Direito, com o alemão bem arranhado aqui, seria Hauptproblem der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre von Rechtsstaat. Só para constar, essa obra aí seria obra fundadora da Teoria Pura do Direito, segundo, por exemplo, aquele meu colega, o Jonathan de Castro e Silva. Tá? Então, a obra fundadora aí, né, o Hauptproblem, obra fundadora da Teoria Pura, né, do Magnum Opus do Kelsen, ainda que ela tenha base positivista, inegável base positivista, é engraçado, né? Ela própria criticou o positivismo até então reinante. Né? É o que se percebe, por exemplo, de um autor, das considerações de um autor, eu não sei nem pronunciar o nome dele, seria Peter Techet, tá? Escreve-se Peter, né, no nosso vernáculo, Peter Techet, tá? Mas eu não sei como eu devo pronunciar o nome dele. Mas ele faz uma revisão da biografia do Kelsen, escrita pelo Tomás Olechowski. Também não sei se pronuncia assim, mas vamos que vamos, né? Fica aí a referência, depois quem quiser eu passo aqui, tá? E o Kelsen realmente criticou o direito natural, né? Ninguém tende a discordar disso, tá? Embora ele tenha criticado no Hauptproblem, ou seja, na obra fundante da Teoria Pura, né? Antes da Teoria Pura em si, né? Hauptproblem, né? Ainda que ele tenha criticado o positivismo, é óbvio também que ele lidou criticamente com o direito natural, né? Só que apenas na medida em que o seu objetivo somente era delimitar o mundo natural, o mundo normativo, o ser e o dever ser, né? Como diz mais uma vez aqui o meu amigo Jonathan de Castro e Silva, o que denuncia claramente aí, né, as bases kantianas do Kelsen. O próprio Kelsen, por sinal, afirma que a teoria pura, quando a si própria se designa como pura, entre aspas, teoria do direito, isto significa que ela se propõe garantir um conhecimento apenas dirigido ao direito e excluir desse conhecimento tudo quanto não pertença ao seu objeto.
tudo quanto não se possa rigorosamente determinar como direito. É o típico autor da Escola de Viena, né, do Círculo de Viena. Quer isto dizer que ela pretende libertar a ciência jurídica de todos os elementos que lhe são estranhos. É o que você pode ler, mais uma vez citando aqui a teoria pura do direito, né? Só que, na minha visão, dados esses avisos aí, parece-me exagerada, tá? E a essa altura já é seguro afirmar isso. Parece exagerada a afirmação, por exemplo, de um autor brasileiro chamado Alexandre Augusto de Castro Corrêa, que, por sinal, é um justnaturalista muito, muito famoso, né? Foi muito famoso. No sentido de que Kelsen, em Kelsen, segundo ele, brigado vivência em prosa. Obrigado. Eu não sei o seu nome, mas tua conta é essa. Muito obrigado. Fico feliz com a tua mensagem. Então, como eu estava falando, a essa altura, como eu ia dizendo, a essa altura parece-me agora seguro defender Kelsen aqui da afirmação de Alexandre Augusto de Castro Corrêa, no sentido de que em Kelsen, abre aspas, considerações a respeito da justiça ou injustiça da norma jurídica ou a respeito de sua conveniência ou oportunidade seriam de ordem metajurídica, vale dizer, irrelevantes tanto para a ciência quanto para a própria filosofia do direito, é o que escreveu Castro Corrêa na revista de Direito da USP. Ah, é Lúcia. Legal, Lúcia. Um abraço. Muito obrigado, tá? Mas vejam, por que eu acho exagerada essa colocação aí do Alexandre Augusto de Castro Corrêa, né? O Kelsen, claro, pode até ter despregado o problema da justiça, da ciência, entre aspas, do direito, tá? Mas, na minha humilde visão, dentro da minha pequenez aqui, não me parece crível supor que Kelsen tenha ido tão longe a ponto de afastar a própria justiça da filosofia do direito. Na minha visão, não foi o que ele fez, tá? Por exemplo, na segunda edição da Teoria Pura do Direito, né, que é de 1960, a segunda edição, o Kelsen inseriu um ensaio para a questão da justiça, né, como afirma Mário Lozano. Não que ele tenha desfeito suas premissas, não que ele tenha abandonado suas premissas gnoseológicas kantianas, muito menos seus postulados positivistas, não é disso que se trata, mas ele colocou um ensaio sobre justnaturalismo, né, o que é interessante, né, sobre a questão da justiça, na verdade, não sobre justnaturalismo em si considerado. Mas enfim, ele lidou com o assunto justiça. Como ele fez é outra discussão, mas ele fez, né? Isso é muito interessante. Por isso que não dá para falar Kelsen nunca discutiu justiça na filosofia do direito. Não, eu não concordo com isso. Tá? Aliás, não há prova melhor dessa minha afirmação senão a própria bibliografia do austríaco. Né? Vamos ver o que ele escreveu, né? Que conta, só para citar aqui, que conta com 483 títulos, né? São 483 títulos atribuídos a Kelsen, né? Ou melhor, que são de Kelsen, não é nem atribuído a ele, né? Seguramente é de Kelsen, ninguém discute isso, né? Essa informação vem de Sérgio Cérvulo da Cunha, na introdução à edição brasileira de Jurisdição Constitucional, este livro aqui, muito interessante por sinal, um bom livro, tá? Então, poxa, ele escreveu 483 livros, artigos, enfim, monografias, chame como quiser. É muito improvável que ele dissesse ou escrevesse somente sobre a teoria pura do direito. Ele não seria redundante, né, em 483 ocasiões. Né? É muita produção para uma pessoa só falar um assunto só. Né? Há uma obra chamada, eu já citei várias vezes aqui, né, O Problema da Justiça, né? Nessa obra aí, na edição italiana, o Mário Lozano trouxe mais de 20 produções, 21 para ser preciso, de Kelsen envolvendo a justiça ou qualquer assunto metafísico ou ontológico diverso do direito stricto sensu. Né? Aqui nessa listagem, eu não sei se nessa listagem aparece, mas, por exemplo, há os textos do Kelsen, pelo menos 2, na revista do Freud. Né? Kelsen estudou psicanálise, então ele foi bem fundo mesmo. Né? Só para confirmar, a lista tem 21 títulos, tá? Então são especulações do Kelsen sobre justiça. Então não dá para falar, como fez o Corrêa, que Kelsen nunca estudou justiça no âmbito próprio da filosofia do direito. Estudou, sim, e há produção bibliográfica evidente aí, né? Para todo mundo conferir. Além de tudo isso, né, não consta da produção kelseniana, eu pelo menos não encontrei nada disso, e olha que eu tive overdose de Kelsen aí nos últimos meses, né? Talvez um bimestre lendo muito Kelsen. Eu não percebi na sua produção
uma ordem negacionista, né? Ordem no sentido imperativo, ele nunca falou, olha, não estudem justiça. Eu nunca vi isso, tá? Do Kelsen. Ainda que ele tente fazer a blindagem epistêmica, digamos assim, na teoria pura, ele nunca falou, não estude justnaturalismo, não estude a teoria da justiça, etc, etc. Né? Então, a especulação sobre a justiça, afinal, não pode ser só positivista também, né? O Kelsen pode até nutrir certa desconfiança, tá? Para com o justnaturalismo, ninguém discorda disso, só que ele nunca cravou, digamos, a sua inutilidade, nem mesmo uma ordem para não estudá-lo. Né? Não estude justnaturalismo, não estude justiça. Não, Kelsen nunca fez isso, tá? Aliás, no mais farto volume das obras traduzidas, das obras do Kelsen traduzidas para o português, essa aqui, ó, Kelsen gasta, tá aqui só para comparar, né? A teoria pura tem talvez metade, né, da obra mais densa que temos em português, né? Pelo menos das que eu tive acesso. E nesse volume, que é o mais farto de todos, o Kelsen gastou mais de 600 páginas aqui, tá? Para este tomo intitulado A Ilusão da Justiça. E essa obra, só para constar, ela foi traduzida pelo Sérgio Telaroli, com revisão técnica do Sérgio Cérvulo da Cunha, tá? Essa obra tem mais de 600 páginas e, claro, já falei aqui, é chamada A Ilusão da Justiça, né? Tem essa capa bonita. E ela pode ser considerada, na minha visão, seguramente, tá? Uma verdadeira especulação platônica sobre o problema da justiça por Kelsen. Então, o Kelsen é muito seguro afirmar que de Platão, se ele não entendia, ele leu muito, tá? O Kelsen zerou a Grécia Antiga. Tá? E aqui ele fala também de Sócrates e de Aristóteles, enfim, tá? Das arcadas gregas clássicas. Né? Essa obra é dividida em 4 partes. Tá? Tem uma introdução chamada O Dualismo Platônico. Tá? O primeiro livro, digamos assim, na verdade essa é a nomenclatura adotada, né? Foi intitulado O Amor Platônico, que conta com 2 partes, eu não vou ficar lendo quais são. Tá? O segundo livro é chamado A Verdade Platônica, dividido também em 2 partes. E, por fim, o terceiro livro, né, que seria a 4ª e última parte, foi chamado A Justiça Platônica, e já é um livro maior, tem 5 partes. Tá? Então, só para vocês verem como Kelsen sim se preocupou com o problema da justiça. Né? Ele especulou filosoficamente sobre isso. Talvez ele nunca tenha sido convencido de uma moral absoluta. Tá? Talvez sim. Agora, falar, Kelsen não estudou justiça, Kelsen foi só um teórico puro, é um exagero, tá? Um exagero que beira a má-fé em alguns casos. Não falei que é o caso do Correia, tá? E não é. Mas, na minha visão, aqui advogando para Kelsen, se é que eu posso falar assim, é um pouco exagerado afirmar, Kelsen nunca estudou justiça. Estudou demais, tá? Muito mais do que muitos autores justnaturalistas, por sinal. Além de tudo isso que eu estou falando para vocês, o próprio Hans Kelsen sustentou que a exigência de punir os criminosos de guerra ou deveria ser, acima de tudo, a exigência de punir os autores da Segunda Guerra Mundial, os indivíduos moralmente responsáveis por um dos maiores crimes da história da humanidade. É o que ele diz na obra A Paz pelo Direito. Este livro aqui, só um instante. Aqui, ó, A Paz pelo Direito. Deixa eu ver quem que fez a tradução. Traduzido por Lenita Ananias do Nascimento, tá? E aí agora a gente pode começar a dialogar criticamente com a obra de Kelsen, já evitando qualquer injustiça, né? Já evitando o problema de encontrar o que não tem, né? Ou dizer algo inexistente, né? De sua produção. A pergunta que qualquer justnaturalista faria é a seguinte: olha, o que significa essa exigência aí, né, de punir os criminosos da Segunda Guerra? Exigência do Kelsen, né? Se não uma exigência metajurídica ou um postulado de justiça? Né? Essa é a pergunta que fica, né? Por que a gente tem que punir, se não há uma ordem legal pré-existente sobre o assunto, né? Ora, pergunto ainda, né? No que concerne, não pergunto não, na verdade, lendo aqui um trecho, mais uma vez, do Mário Lozano, né? No que concerne ao problema da justiça, é preciso, porém, ressaltar desde já que Kelsen propõe delimitar o direito no que diz respeito ao valor, não eliminar toda e qualquer consideração ética do direito. Então, ele foi até o teórico puro, mas ele nunca estancou de vez o direito de qualquer consideração ética, né?
Vejam que ele disse aqui sobre punir os criminosos da Segunda Guerra Mundial, né? Felipe, boa tarde, professor. Boa tarde, Felipe. Há uma obra do Kelsen chamada, eu não sei pronunciar espanhol, tá? Eu vou tentar traduzir. A Ideia do Direito Natural e Outros Ensaios. E outra obra chamada Ensaios de Direito e de Filosofia Moral. Eu acho que seria Filosofia do Direito e de Filosofia Moral. Legal, Felipe, obrigado. Eu já encontrei esse material. Eu estou citando só o que tem em português aqui, né? O que eu comprei em português, mas a gente encontra esses PDFs mesmo. Realmente a gente consegue encontrar esses PDFs por aí. Obrigado, viu, Felipe? Muito obrigado pela contribuição, tá? Voltando então. Então, diante de tudo que eu mostrei aqui para vocês, convém perguntar, né, o seguinte, né, como o puro positivismo enfrentaria a defesa, por exemplo, de Otto Adolf Eichmann, né, o mais macabro nazista, né, não o mais macabro, mas enfim, um macabro homem nazista, né, que fez lá um judeu no tribunal de Nuremberg urinar nas calças, né, tamanha ojeriza gerada ali em suas vítimas, né, mas enfim. Pergunto, né, como o positivismo enfrentaria a defesa do Eichmann no tribunal de Nuremberg, já que ali ele se disse inocente, justamente alegando para o sistema legal nazista então existente que não fizera nada errado, como relata Hannah Arendt, né? Como enfrentar esse problema? E vejam, não estou dizendo que Kelsen sustentou o nazismo, tá? Isso aí eu já repeti muitas vezes no vídeo passado, né? Afastei essa pecha dele, tá? E vou mais uma vez falar disso daqui a pouco, talvez amanhã ou depois de amanhã na última aula, tá? Justamente, agora lendo um texto aqui da professora Ana Luísa Rodrigues Braga, que por sinal comporá o livro que lançarei ano que vem com o Bonaldo, ela escreve o seguinte: como explica Finis, o John Finis aqui, né, famoso justnaturalista, as teorias do direito que defendem a ausência de qualquer critério moral que dê fundamento ao ordenamento jurídico resultam em uma visão do direito enquanto simples representação da vontade e da autoridade, como Hans Kelsen terminou por concluir em sua obra póstuma Teoria Geral das Normas. Uma tal conclusão sobre a natureza do direito, fundada naquilo o que usualmente se chama, aqui, na verdade, usualmente se chama de voluntarismo, empobrece descritivamente a prática jurídica e a reduz a uma dinâmica de imposição da vontade do mais forte sobre o mais fraco. Com efeito, meus amigos, John Finis definiu a posição final de Hans Kelsen como angustiante, né? Seria no inglês distressing, foi a tradução mais adequada que eu encontrei. Angustiante para quem deseja ser positivista até a medula, né? Até o último suspiro, já que ele precisará supor que toda a normatividade decorre da positividade, entre aspas, que depende da vontade de uma autoridade superior. Isso é inegável dentro do escalonamento, né? Para que a norma hipotética fundamental ganhe corpo, ela precisa se imanentizar numa ordem de autoridade, né? Mesmo a racionalidade da lógica ou um raciocínio normativo incontroverso precisará de um ato de vontade para, enfim, produzir normatividade, como escreve John Finis numa tradução rápida minha aqui. A análise, na minha visão, é certeira, tendo o próprio Hans Kelsen dito que o plano de validade deveria ser compreendido como validade objetiva, de modo que a afirmação de que uma norma X do direito positivo vale significa, então, que o sentido subjetivo do ato é interpretado como sendo também o seu sentido objetivo, é o que diz Kelsen no livro O Problema da Justiça, que é esse aqui. Deixa eu ver se eu encontro. O Problema da Justiça. Será que eu estou com ele aqui? Tá, claro, esse aqui já citei várias vezes, né, com a introdução, várias vezes com a introdução do Mário Lozano. Então, vejam, tomando muito cuidado, né, sem atrelar jamais Kelsen ao nazismo, né, que fugiu do Hitler, depois eu vou falar disso, ainda segue válido, né, o questionamento, né, de saber se realmente o jurista jamais deverá discutir o valor da justiça no qual a norma se fundamentou, né? Mário Lozano sugere que a teoria pura não estaria aí como vocação para os práticos do direito. Ao contrário, ela teria serventia para o magro punhado de filósofos e teóricos do direito, não se importando com um gordo contingente de juízes, advogados e consultores jurídicos. Então aí já se pode cravar uma fulcral, né, uma clara diferença
entre Kelsen e os juristas tomistas, né, que hoje me apetecem mais, data vênia, já que os juristas tomistas, né, justnaturalistas, não desatrelam o jurista, né, aquele que atua na prática, o atuante e o teórico também, do tecido social, porque a saúde do tecido social depende diretamente da virtude de cada célula atuante, né. Vejam, por exemplo, a preocupação do meu amigo Frederico Bonaldo com a excelência ética do juiz, do magistrado, né. Na sua tese de doutorado, né, no seu doutoramento, intitulado Prestação Jurisdicional e Caráter, o Bonaldo defende a tese segundo a qual o juiz tem o dever de cultivar toda virtude tendente ao amor pelo bem, servindo até de exemplo para os colegas da carreira, né. E aí eu pergunto, o que teria levado o próprio Hans Kelsen a salientar que, na prática, ele próprio deixou de se atentar para a sua teoria pura do direito, né? Fica a pergunta. Isso revela, na minha humilde opinião, que revela mais uma vez os laços morais e éticos de Kelsen, sobre os quais falarei mais tarde, né? As virtudes cardeais de Kelsen. Como teórico, ele separou o ser do dever ser e foi rigoroso, um homem de rigor metodológico mesmo. Só que como ser humano ele não conseguiu ir tão longe, né? Além de ter defendido a punição dos criminosos da Segunda Guerra, sem uma base positiva, digamos assim, para tanto, ele, como atuante, né, ele acabou enlaçando as virtudes morais, combatendo ferozmente algozes que depois tornar-se-iam nazistas de ponta, né? Vejam a história de Carl Schmitt, eu vou falar disso daqui a pouco, né? Só para mostrar mais uma passagem aqui do Mário Lozano, olha só o que ele escreve. Uma vez que o praticante e o teórico do direito perseguem fins diferentes, diante de um mesmo problema jurídico, eles podem chegar a conclusões diferentes. O exemplo mais claro dessa diversidade é apresentado pelo próprio Kelsen, que, ao atuar na prática do direito, não se atém mais aos princípios da teoria pura. E aí ele cita uma passagem do próprio Kelsen nesse sentido. Esse desdobramento ocorre na interpretação que, para a prática jurídica, consiste em escolher um único dos possíveis significados de uma norma, enquanto para Kelsen consiste em enumerar todos os possíveis significados e parar por aí. Só assim, efetivamente, o jurista, entre aspas, indefinido dos textos kelsenianos tem uma atuação científica, né? Ou seja, puramente descritiva na visão de Mário Lozano. E aí fica a pergunta, né? Mais ainda, né? Afinal, não há um valor implícito e metafísico na simples tentativa de tentar desnudar as lentes do sujeito cognoscente de qualquer valor? Essa é a pergunta, né? E aí eu vou encerrar. Aqui fica assim, ó, parte 1 da aula 2, tá? Eu volto amanhã com a parte 2 dentro desse assunto, né? Justnaturalismo em Kelsen, a pergunta, né? Ou de Kelsen. Amanhã eu vou falar dos pressupostos lógico-objetivos de realidade e de metafísica em Kelsen. Se implícitos ou não, não importa. A gente pode discutir esse assunto. Meus amigos, é isso. Eu reconheço que eu dou uma mancada no horário aqui hoje. Eu deveria começar essa aula aqui às 17 horas. Eu comecei um pouco mais cedo. Não há prejuízo, tá? Quem perdeu é só ver a gravação depois. E eu vou postar no YouTube agora mesmo, tá? Não posso perder tempo aqui não. Eu agradeço a atenção de todos e deixo um caloroso abraço a todos vocês. Só aguardando aqui, ver se tem alguma pergunta, alguma consideração. Eu acho que não, ninguém comentou nada. Fico feliz e satisfeito com o conteúdo de hoje. Então amanhã, parte 2 desta aula, né? Vai ser a aula 3, parte 2 desse macro tema que a gente está tratando hoje, tá certo? Meus amigos, muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.